Bom, então, galera, Rocha. vamos continuar, vamos concluir essa parte de distância, certo? A gente viu na aula passada, né? Só para lembrar aqui, a gente falou sobre distâncias na geomática, né? Então, a gente viu alguns tipos de distância, horizontal, vertical, inclinada, viu algumas definições, tá certo? Aí hoje vamos ver aqui, ó, algumas formas de medir essas distâncias. Então, a medição de distâncias vai ser a determinação, né, da dimensão linear de um objeto ou o comprimento de um alinhamento de dois pontos na superfície terrestre, tá certo? Esse é o conceito, né, de medição de distância. E aí a gente vai, nesse contexto, a gente vai ter duas metodologias, né? A gente vai separar os tipos de medições em duas metodologias, que ele chama método de medição direta e métodos de medição indireta, tá certo? Isso vai ser dado, né, em função do tipo de instrumento topográfico que vai ser realizada a medição, tá certo? Então a gente falará um pouco, né, e citará os principais exemplos de cada um desses tipos de medição, né? Alguns instrumentos, quer dizer, os principais instrumentos utilizados nos levantamentos topográficos nós já discutimos, né? A gente já teve aula sobre, tá certo? Então, algum instrumento que, por acaso, a gente fala aqui, não tenha falado, a gente pode complementar, tá certo? Mas eu acredito que todos aqueles que a gente, na nossa aula, foram contemplados, né? Todos os principais instrumentos utilizados no levantamento topográfico, tá certo? Então, começando aqui, pessoal, primeiro, vamos ver inicialmente, certo? Os métodos de medição direta, certo? Que seria, né, exatamente a comparação de forma direta, tá certo? Da distância que você vai medir, né, com uma distância, vamos dizer assim, tida como padrão. Então, você vai fazer exatamente essa comparação diretamente, né? Então, você vai pegar o instrumento topográfico e vai fazer essa medição e vai comparar, né, com a distância tida como padrão, tá certo? E aí a gente vai ter basicamente, certo, três métodos de fazer fazer a medição direta, ok? O método conhecido como do passo médio, tá certo? O método do odômetro e também a gente vai fazer o uso de treina, ok? Então o método, né, do passo médio, ele vai, certo, ser mais utilizado quando você deseja fazer uma estimativa, certo, de forma expedita, né, entre dois pontos, ok? Então, não é um método tão preciso, né? É mais para você ter uma noção, né, da distância entre dois pontos, tá certo? Então, é uma forma, vamos dizer assim, bem objetiva, né, uma forma bem rápida, que você vai poder ter uma estimativa, né, da distância entre dois pontos, tá certo? Consiste, né, basicamente, em você, vamos dizer assim, caminhar de um ponto ao outro, né, e sabendo o tamanho do seu passo médio, né, você contando quantos passos médios você vai levar entre esses dois pontos que você deseja medir, você vai ter, de forma aproximada, né, a distância entre esses dois pontos, tá certo? E aí existem alguns equipamentos, né, que enquanto você caminha, ele pode, vamos dizer assim, medir, existe um equipamento específico para isso, ele pode medir o tamanho do seu passo médio, tá certo? Alguns autores, né, Hoje o próprio celular, professor, ele já mede. pronto, exato, né? Hoje a gente tem a tecnologia disponível, né? Bem lembrado aí, Maio. Então, o próprio celular ele já vai ter essa medida para você, né? Então, isso vai ser, hoje em dia, vai ser uma coisa mais prática, né? E mais usual ainda, né? Tendo em vista as tecnologias que nós dispomos, tá certo? Então, a forma, vamos dizer assim, fácil, né? É você pegar uma distância conhecida, né? E medir
quanto espaço tem, né? E aí você vai pegar essa distância, dividir pela quantidade de passos, você vai ter uma média aí do tamanho do seu passo médio, tá certo? E aí, é sempre bom, né, a gente ter essa informação, porque isso pode nos auxiliar no dia a dia de uma obra, tá certo? A literatura, né, estima que um homem, né, de 1,70 m de altura, ele vai apresentar um passo médio de aproximadamente 80 centímetros, tá certo? Obviamente, né, que o tamanho do passo médio ele vai variar de pessoa para pessoa, vai depender da estatura da pessoa, tá certo? O meu passo médio, particularmente, ele mede 90 centímetros, certo? Acho que é um pouco, acho que quando eu me dei, eu estiquei um pouco a perna, então, quando eu preciso fazer alguma medida, né, eu tomo essa referência, tá certo? O meu passo médio é de aproximadamente 90 centímetros. Mas, de certa forma, tá um pouco condizente, né, com essa medida aí, né? Eu acredito que eu tenho 1,75 m de altura, então tá coerente com essa referência que aí está. Beleza? Outra forma, né, de medição direta seria através desse equipamento aí, que é o odômetro, tá certo? Você vai caminhando, né? Aí, Lá na empresa que eu trabalho tem um desse, a gente chama de treina com roda, mas agora eu aprendi o nome. como? Na empresa que eu trabalho, a gente chama só de treina com roda mesmo, que a gente não sabe o nome. Até Ah, na própria nota fiscal não vinha odômetro, sabe? uhum. Pois é, pouco aprendeu hoje o nome técnico, né? É só ter uma confusão com o nome, porque tem algumas referências na literatura que ele utiliza sem o H, né? Mas no livro aqui, de um dos livros que eu tenho de topografia, ele utiliza com a letra H, tá certo? Mas enfim, isso aí é apenas uma questão de semântica, ok? Então, qual é a ideia do equipamento, né? Ele vai ter essa roda aí, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai contar, certo? Suponha que a gente quer medir uma determinada distância, né? Do ponto A ao ponto B. Então, a gente vai fazer esse percurso, né? Segurando aí o equipamento. E ele vai contar, né? O número de voltas que ele deu nesse percurso, tá certo? E aí, quando a gente multiplica, né? Pelo comprimento, né? Dessa circunferência, dessa roda, a gente vai ter a distância total desse deslocamento. Ou seja, a distância total do ponto A de um ponto A qualquer a um ponto B qualquer que a gente deseje medir, tá certo? A precisão dele, né, está em torno de 1:200, né? Quando o relevo do terreno é suave, né? Seria o exemplo de, vamos dizer assim, uma rodovia, né? Que a gente vai ter uma certa suavidade ali no terreno. Então, seria um caso mais usual de se utilizar esse equipamento, ok? Já utilizou esse equipamento, cara? Na verdade, eu não trabalho muito em campo, mas os meninos também não gostam muito dele, sabe por quê? Porque eu trabalho em empresa de energia solar. Aí a Stephanie teve a ideia de comprar e ela colocou, tipo, uma extensão no cabo para ir mais longe no telhado. Só que se você vier arrastando, ele vai voltando à medida, né? Vai reduzindo. Ah, eu sei, ele vai... Aí a gente acaba que não utiliza muito ele. Ele é mais para questão de solo mesmo, e tem que ser uma superfície plana, né? Porque também questão de pedra, esse tipo de coisa, não Uhum, facilita usar ele. uhum. Acho que eu particularmente nunca tive a experiência nem de ver, na verdade, esse equipamento. Então, mas é interessante você ter falado que a gente já observa que ele tem essa desvantagem, né? Talvez tenha outros modelos que sejam melhores, não sei, né? O mercado hoje em É dia... porque, na realidade, ele só é usado no sentido. Se você voltar, ele vem voltando a engrenagem dele. Ele é Mas... no sentido de você empurrar e não de puxar. Ele mede você empurrando ele, todo tempo. mas É aí eu... mais usado para medir pavimentação, esse tipo de equipamento. Não medir coisas em altura. Uhum, E a partir do momento que você desloca ele do chão, você já perdeu o foco da medida, como se diz, o rumo da medida, né? certo. Já perde o horizonte dele. De todo modo, eu acho que o fabricante deveria rever esse equipamento, porque... Na realidade, esse equipamento tem uma utilidade. A utilidade dele é medir rodovias. Você vê isso muito em medida de rodovia,
de pavimentação, de ruas que você sai empurrando ele. Aí tem a utilidade para uma certa coisa. Aí, às vezes a gente quer adaptar a outra, aí não dá certo, né? É que nem você usar trem a laser. Treino a laser você tem que usar, ou você usa pela parte da manhã cedinho, ou você usa na parte da tarde. E se você pega um período de uma hora, pleno meio-dia, você não vai conseguir ver um laser. Tudo tem a parte favorável e tem a parte contra, né? Mas isso é a questão de, eu acho, né? Questão de adaptação. Aos poucos o fabricante vão otimizando isso aí, né? Então, até porque, pelo menos na nossa região, a gente tem um nível de insolação praticamente desde 6 da manhã até 5 da tarde, né? Então, teria que rever, vamos dizer assim, esse display aí, no caso da trena elétrica aí que você falou, né? Da trena eletrônica, tá certo? Mas isso aí são coisas que aos poucos os fabricantes vão revendo, né? E vão melhorando, beleza? Então pronto, isso aqui foi o odômetro, beleza? E a gente Da vai... mesma forma, é aquele nível, né? A laser, né? Que você tem que botar Sim, o óculos para você conseguir ver o nível. Não é mesmo? Você bota um óculos vermelho para você conseguir visualizar o nível, né? Durante sim. o dia. Uhum. Tá? Beleza. Outra forma, né, de fazer medição direta seria o uso da trena, tá certo? Que seria, vamos dizer assim, talvez o procedimento mais clássico na engenharia, tá certo? E esse procedimento ele é preferível, né, quando você vai fazer implementação de obra, tá certo? Então, geralmente, para os levantamentos topográficos, né, são utilizados processos de medições diretas, né, que a gente vai falar um pouco deles mais na frente. No caso de equipamentos, né, como teodolito, estação total, que a gente já estudou em outro momento. Mas, né, para locação de obra, né, para implantação de obra, é mais usual se utilizar as trenas, tá certo? Até vamos dizer assim, pela praticidade, pela agilidade desses equipamentos, né? E até porque, dependendo do nível da obra, nem sempre você vai ter esses equipamentos de topografia disponível, né? São equipamentos que são relativamente caros, né? E geralmente são empresas especializadas que têm esses equipamentos, né? Não é toda construtora que tem. Geralmente esses serviços são serviços terceirizados, né? Então, o uso da trena acaba sendo, vamos dizer assim, um método clássico, né? E acaba sendo um método preferido, né? Com relação aos outros processos de medida, tá certo? Vamos falar um pouco aqui, né? Sobre esse equipamento, certo? Que todo mundo conhece praticamente, né? E basicamente a gente vai ter dois tipos, né? A gente vai ter a trena de fibra de vidro, né? E vai ter a trena de aço. Então, fazendo aqui algumas comparações, tá certo? A trena de fibra de vidro, ela vai ter um tamanho de 20, né? 30 e 50 metros. Então, geralmente a de 20 metros é a mais utilizada, né? Durante o dia a dia em obras, tá certo? Já a trena de aço, ela vai ter de 2 e 4 metros, certo? No caso das trenas de bolso. Eu acho que, na verdade, Encontra até 10. foi? Até 10. Essa informação aí é que traz no livro, né? Mas realmente ela tem vários tamanhos, né? Inclusive essa que está aqui na foto, você observa que ela tem aí, está escrito 10, né? Eu já tinha visto até de 7 metros, né? Então, eu acho que o livro aí está um pouco desatualizado com relação a isso, tá certo? Essa de fibra de vidro também tem, maior. Eu Tem, já vi até de 100. eu lembro que na obra que eu trabalhei também tinha uma de 100 metros. A gente utilizava uma de 50, mas tinha uma de 100 metros também. Só que eles dizem, alguns engenheiros dizem que a de fibra de vidro tende a esticar, com o tempo ela perder a. O que diz? Não dá a metragem correta, né? Ela sempre Isso, aumenta. isso, a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco, Mário. Exatamente, você está correto. É exatamente uma das, não é desvantagem, né? Mas um dos erros que vai aparecer na medição quando a gente utiliza esses equipamentos, tá certo? Ok?
Então, isso aqui seriam, né, os tamanhos, vamos dizer assim, mais padrões que os fabricantes disponibilizam das trenas, certo? Tanto da fibra de vidro como com a de aço, né? Essa de aço, ela geralmente ela é bastante utilizada, né, pelos operários do dia a dia, né? Então, quando você loca a obra lá no gabarito, né? Então, o pessoal sempre gosta de utilizar ela porque ela tem, vamos dizer assim, uma em termos de operação, vamos dizer assim, ela tem uma vantagem maior, né, do que a trena da fibra de vidro, né? A fibra de vidro ela seria mais para a gente medir distâncias um pouco maiores, né? Até porque uma pessoa só não consegue trabalhar com esse tipo de trena, tá certo? Sim, existe a trena a laser, né? Embora não tenha colocado aqui, mas existe sim a trena a laser, ok? Então, às vezes a gente pega essa literatura, embora seja relativamente recente, né? Mas ele não acaba não trazendo esses métodos mais recentes, né? Que tem um pouco mais de tecnologia, tá certo? Eu particularmente não sei, nunca vi, não sei operar a trena a laser. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu acredito que sim, né? Vocês já conviveram mais com a tecnologia do que eu, né? Pelo menos do dia a dia da obra. Na época que eu trabalhei, na obra lá existia um nível a laser, né? Mas a gente tentou utilizar, mas na época tinha a gente estava com dificuldade, né, de aprender, então acabou utilizando os métodos mais clássicos mesmo, certo? De nível, né? Se alguém aí já utilizou a treina laser, quiser falar um pouco como pode ficar à vontade, né? Certo? Carla aí que falou. A adrenalina não tem muita coisa, muito mistério, não. Não, fácil de usar, é simples. Não, eu imagino, certo? Não tem mistério, não. Na época a O gente não... nível é legal, usei também, nível, a treina. Uhum. É o que eu digo, a dificuldade da treina a laser é... Oi? Na sua opinião, qual a vantagem aí tanto do nível como da treina laser, comparado a essas treinas clássicas aí? O que é que você elenca aí como mais vantajoso? Qual a vantagem? Sim. A vantagem é a capacidade de você trabalhar, a facilidade de você trabalhar. Você chega, aponta para um canto e você tem a medida que você quer, né? Diferente de você ter alguém para segurar essa trena de aço, muitas vezes em altura. Você não consegue, você tem que estar sempre com alguém para segurar a ponta ou usar algum artifício para segurar a ponta da trena. E a laser não, você bota ela no chão aqui, ela aponta para o teto, ela é até a dimensão correta, não tem. É a praticidade de você trabalhar com a treina laser, só isso. Uhum. São... E a desvantagem é em ter, claro, né? Você não tem onde apontar, você não vê onde é que o laser está mirando. A desvantagem é essa, mas... A desvantagem que eu vejo maior na treina laser mesmo é mais a questão da precisão mesmo, do ponto onde você vai Você mira, focalizar, né, para né? fazer a medição. Pronto. Mas ela é muito vantajosa para a questão de medir alturas mesmo. De Aí o altura, que a né? gente faz? Quando a gente vai medir assim em campo aberto, a gente sempre vai às 5 horas da tarde e então no amanhecer do dia. Vai escurecendo, aí você consegue mirar o laser onde você quer. Mais preciso, né? Uhum. Aí você faz assim. A gente faz Entendi. no finalzinho da tarde, que aí a gente tem uma posição melhor da mira do laser. Mas, do contrário, é tranquilo. Como o nível laser também é a mesma coisa. Eu trabalhei com dois, trabalho com dois. Ótimo. Massa. Mas em relação de nível, eu sou muito mais da madeira. Tá certo, entendi. Então, valeu aí pelas contribuições. É bom quando o aluno tem essa experiência, né? Porque aí acaba contribuindo com a aula também, né? Então, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ver, né? Vão também já aprendendo, certo?
Bom, então, outra observação aqui em relação à precisão, né? Então, a trena de aço, ela tende a ser mais precisa do que a trena de fibra de vidro, né? Uma desvantagem da trena de aço em relação à de fibra de vidro é que ela tende a se dilatar maior, né? Em função da variação de temperatura. Então, isso acaba sendo uma desvantagem dela. Embora ela, conforme eu já falei, né? Ela seja mais vantajosa em termos de operação. E uma das coisas que vai contribuir, né, para o erro das medições, conforme a gente vai ver em seguida. Beleza? Bom, então vamos falar um pouco, né, sobre como é que a gente vai executar essas medições, tá certo? Então, separando aqui pelo tipo de terreno, certo? Inicialmente, né, considerando que a gente vai medir um terreno regular e horizontal. Então, nesse caso, nessa situação, seria a situação, vamos dizer assim, mais favorável de você fazer uma medição com treino, né? Então, o terreno é regular e horizontal, não vai ter tantos fatores que vão contribuir, né, para erros de medida, né? Você apenas precisa posicionar, né, as duas pessoas que vão estar operando, né, posicionar na posição correta, esticar para garantir, né, que a trena vai estar 100% horizontal, se atentar, né, à questão das unidades do equipamento, né, da trena, e aí fazer a leitura correta, tá certo? Geralmente, né, nesse processo, a precisão é de mais ou menos 5 milímetros para a distância de 50 metros. Então, é um erro, né, relativamente baixo, certo? Então, com uma situação favorável, né, você vai ter uma certa facilidade para executar essas medições, tá certo? Então, outra situação seria, né, você ter um terreno regular, no entanto, o terreno vai ser inclinado, tá certo? Sempre você quer determinada distância aí entre os pontos A e C. Mas aí você vai ter um terreno inclinado, né? Então, você sabendo a inclinação do terreno, você pode determinar essa distância através dessa equação que está mostrada, tá certo? A distância, né, que você procura, no caso aqui D entre A e C, ela vai ser dada por D', né, que vai ser a distância inclinada, tá certo? Dividido pela raiz, né, mais a inclinação, o valor da inclinação ao quadrado, beleza? Então, só para a gente entender melhor um pouco aqui, vamos pegar um exemplo matemático aqui, né? Matemático, né? Então, a gente supõe que um dos operadores está aqui no ponto A, né? O outro operador está aqui no ponto B, tá certo? E a distância entre esses dois pontos é de 254,785 metros, tá certo? E a inclinação do terreno é de 2%, né? Então, jogando aí nessa equação, né? Substituindo os valores, tá certo? Aí, deixa eu só conferir assim. Então, a conta está correta, tá certo? Então, a gente vai encontrar 254,734 metros, tá certo? Note, né, que o valor aqui da inclinação ele deu em porcentagem, né? Então, quando for colocar aqui na fórmula, tem que colocar o valor absoluto, tá certo? E você também pode encontrar essa relação, esse valor aí, né, da distância através de relação trigonométrica, tá certo? Né? Já que aí você tem um triângulo, né? E esse ângulo é bastante pequeno, você pode considerar que esse ângulo vai ser igual ao valor da tangente dele,
Tá certo? Pode fazer dessa outra maneira também. Bom, a gente vai encerrar aqui essa primeira parte, aí daqui a pouco a gente volta, tá certo? Não consigo ampliar, não? Não, tem Não apareceu a mensagem, não? Não, apareceu não, mas eu estava até olhando aqui, mas não apareceu não. A gente volta rapidinho. 2 minutos. Eu já, na hora que